Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa. Estou no gabinete do prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, que mais uma vez nos recebe. Vamos atualizar algumas coisas aqui, algumas ações da Prefeitura Municipal. E já começo agradecendo por nos receber, lhe dando boa tarde. E a pauta principal é a gestão da pandemia, né, prefeito? Estamos enfrentando aí uma cobrança mais severa do Estado, no sentido de melhorar os indicadores, os indexadores de Cachoeira na gestão de enfrentamento a essa crise sanitária. Gostaria que o prefeito fizesse uma avaliação de como está sendo conduzidas as coisas aqui em Cachoeira do Sul, sobre as suas decisões de flexibilizações e como se posicionou com o Estado no sentido de atender a essa chamada que foi feita mais diretamente à Cachoeira do Sul. Boa tarde, prazer muito grande te recebê-los, na verdade, aqui na Prefeitura, dando continuidade àquilo que nós combinamos, né, de pelo menos uma vez por mês atualizarmos as coisas. A questão da pandemia, nós vivemos um tempo atrás uma situação muito complicada. Cachoeira era a pior cidade, os piores indicadores eram nossos. E, num determinado momento, o governo do Estado meio que lavou as mãos e passou aos municípios, aos prefeitos, as decisões sobre como enfrentar esta pandemia. Pois nós aqui, fizemos algumas ações, como a testagem em massa dos funcionários das empresas, mesmo que alguns empresários, no primeiro momento, não tenham entendido a importância disto. Nós encontramos vários funcionários trabalhando positivados, sem apresentarem sintomas. Vários foram retirados. E, especialmente, nós fizemos aqui, Thelma, algo inédito, que foi a fiscalização dos positivados. Eu determinei à Defesa Civil, sob o comando do Edson Júnior, que fosse visitar, para saber como andava o isolamento, a quarentena daqueles que estavam positivos. Para minha surpresa, eles encontraram, ou melhor, não encontraram, 250 positivados que deveriam estar em casa, cumprindo a quarentena, e não estavam. Estavam andando na rua, estavam no supermercado, estavam nas lojas, estavam namorando, estavam nas praças. E se nós multiplicarmos 250 por pelo menos 4 pessoas na casa de cada um, nós vamos a mais ou menos 1.000 pessoas que deveriam estar em casa, isolados, cumprindo a quarentena e que não estavam. Estavam, isto sim, transmitindo o vírus. Um índice de 11%, que era o de positivos não encontrados, no primeiro dia, na primeira semana, nós fechamos na sexta-feira com 1% só. E, coincidentemente, neste mesmo período, nós reduzimos de 60 casos, em média, por semana, para 20 casos só. Nós temos a pandemia, eu diria, controlada, fiscalizada permanentemente. Eu incluo aí as fiscalizações noturnas, que está sempre pegando festas, encontros, que não podem acontecer. E, com isto, pelas palavras do próprio diretor do hospital, nós temos uma situação já mais tranquila e os indicadores estaduais já não colocam Cachoeira no último lugar, colocam Cachoeira no lugar intermediário, acrescentando-se isto a nós estarmos no primeiro lugar nas cidades entre 50 e 100 mil habitantes, no que diz respeito à vacinação. Inclusive, estamos muito perto de conseguirmos uma premiação de 175 mil. Nesta reunião que nós tivemos, virtual, eles tentaram, num primeiro momento, que eu voltasse atrás nestas decisões.
Isso motivado, inclusive, pelos prefeitos da região que sentem que há uma flexibilização excessiva em Cachoeira do Sul. O senhor concorda? Não concordo, porque a secretária me disse assim, prefeito, o senhor abriu o cinema aí, por exemplo, mesmo que 50 lugares, de um total de 250. Os outros prefeitos não fizeram isso. Eu digo, óbvio que não fizeram. Só tem cinema em Cachoeira, nesta região. Nenhuma outra cidade da nossa região tem cinema. Nenhuma outra cidade tem mais do que 2 ou 3 restaurantes funcionando à noite. Então, nenhuma cidade tem jogo de tênis. Então, as flexibilizações feitas, muito moderadas, pensadas, para não permitir, inclusive, o fechamento do cinema, o único que nós temos, os donos de restaurante pudessem trabalhar 2 horas a mais, eu fiz esta permissão. Mas, não querendo ser radical, eu concordei para que, eventualmente, novas flexibilizações sejam divididas entre nós e o Ministério Público e a Secretaria da Saúde, sem problema nenhum. O que eu quero, e estou mesmo satisfeito, é com a redução drástica dos nossos números, com o posicionamento nosso no que diz respeito à vacinação, e a pandemia, que era quase um demônio existente na nossa vida, hoje já não é mais. Ela existe, ela exige muitos cuidados, nós não podemos nunca baixar a guarda, mas pelo menos a gente tem a visão sobre ela, tem o controle sobre ela. Nós já sabemos quantos não estão cumprindo o isolamento, já sabemos quanto de vacinação já demos, sabemos quantos precisam adotar, enfim, testamos muita gente, retiramos de circulação muitos positivos que eram assintomáticos, e isso se deu um resultado muito positivo à medida em que, mais do que as minhas palavras, os indicadores demonstram que nós estávamos certos. Alguns achavam que eu estava brincando com a situação, que eu não fecharia nada, não sei o quê e tal. Esse assunto é um assunto que não se brinca. Se o presidente da República não tivesse brincado com esse assunto lá no início, nós não estaríamos passando por essa situação. É um assunto de pandemia mundial, grave, que matou vários cachoeirenses, mais de 500 mil no Brasil, mais que uma guerra inteira. Então, não há espaço para brincadeira. Quem pensa que aqui em Cachoeira o prefeito ou alguém da prefeitura vai brincar com um assunto desse, está totalmente enganado. Está voltando à pauta um assunto bem polêmico que vem se estendendo há bastante tempo, que é a questão do estacionamento rotativo. Na última semana, o senhor teve uma reunião já com os vereadores, já começa a tratar sobre isso. O que a gente já pode adiantar sobre a implantação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira? Eu espero encaminhar ainda hoje à Câmara de Vereadores o projeto em si. É um projeto muito bom, um projeto transparente, absolutamente transparente, que não tem nenhum tipo de direcionamento e que retira da possibilidade de participar empresas que não sejam experientes no setor, que não tenham anos de trabalho no setor, que não tenham know-how no setor. Retira aquelas empresas formadas só para essa licitação, ou empresas de fundo do quintal. Eu não quero aqui em Cachoeira empresas que venham fazer experiência. Tanto que no edital é pedido tudo isso, no próprio projeto é pedido tudo isso, depois no edital mais ainda, e a exigência que se faz é de uma solidez financeira forte, tanto que se pede como outorga da empresa que for a vencedora para poder começar os trabalhos R$200 mil, os investimentos todos são da empresa, e é um tema, não é, Thelma, que precisa ser enfrentado por Cachoeira. As outras cidades todas, quase do nosso porte, já enfrentaram. Com relação aos recursos oriundos do estacionamento rotativo, eles serão aplicados aonde? Aonde os vereadores determinarem. O projeto determina ou possibilita que os vereadores determinem de que forma esses 15%
que que vêm para a prefeitura sejam direcionados para onde eles entenderem que devam. O prefeito vai chancelar qualquer decisão dos vereadores? Qualquer. Já conversei com eles, seja para pavimentação, seja para iluminação, seja para patrulhamento, seja para alguma entidade, enfim. Eu deixei e permiti, até para que não pensem que a prefeitura quer esse projeto como um instrumento arrecadatório. É o último interesse nosso. O interesse é realmente organizar o trânsito. Tem gente, Thelma, que estaciona o carro às 7 da manhã e tira às 7 da noite. Os aplicativos agora serão fiscalizados mais de perto e o projeto de lei, que já virou lei, já foi regulamentado, passa a ser efetivamente posto em prática. Qual é a estratégia para garantir que se cumpra essa fiscalização? A gente sabe que as equipes estão sobrecarregadas com o Covid, tem uma dificuldade nesse sentido, já tem uma equipe determinada para trabalhar na fiscalização dos apps? Os fiscais de trânsito e mais um grupo de fiscais que nós deslocaremos para isso, porque tem muito aplicativo funcionando como aplicativo que não é aplicativo. Eu até não quis fazer o início dessa fiscalização sem avisar que ela ia acontecer. Então, nós estamos avisando já desde a semana passada que dia 12 ela vai começar, dando tempo para que este sujeito ou esta empresa regularize a sua situação na prefeitura. Tem muito aplicativo parando como se fosse táxi nos lugares. Tem muito aplicativo atendendo o telefone, quando a gente sabe que não pode. Tem muito aplicativo que se diz aplicativo, mas é um carro particular simples, que a pessoa nunca falou com ninguém e está ali transportando as pessoas, atendendo o telefone. E atrapalhando muito o trânsito, fazendo com que hajam congestionamentos, engarrafamentos, prejudicando o transporte coletivo, prejudicando os táxis especialmente. Então, essas pessoas precisam se regulamentar na prefeitura, precisam pagar o seu ISS e nós precisamos saber quem são os aplicativos de Cachoeira, porque hoje nós não sabemos. Até por uma questão de segurança, né? Até por uma questão de segurança. Quantas vezes a gente tem notícia de que algo aconteceu de ruim com dito aplicativo, não é? Falando de transporte coletivo, o senhor falou agora que acaba prejudicando. Essa foi a grande e a mais importante promessa de campanha, a licitação do transporte coletivo público em Cachoeira. A gente sabe que tem alguns entraves em função da pandemia, mas assinada uma ordem de serviço lá no primeiro dia, 6 meses depois, quase 7 do seu mandato, a licitação ainda não saiu. 5 Vamos meses, atualizar né? isso. 5 meses. 5, nós estamos em julho. Pois é. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ah, tu já está contando julho como final? Hoje é dia 4, sim? A princípio era a primeira ordem do prefeito. E aí, onde ficou isso? Eu diria que não é a mais importante, mas é a primeira. Exatamente pelo que tu falasse, pela pandemia, as coisas não acontecem de forma regular, normal. A própria UFSM está encontrando algumas dificuldades para poder fazer uma licitação justa com o que está acontecendo. Mas eles me disseram que está andando muito bem, talvez a licitação seja por menos tempo, para que possam mais empresas participar dentro desta pandemia, talvez até com aluguéis de ônibus, a empresa possa trazer ônibus alugados, e eu acho que com isso nós teremos várias empresas disputando. O que não fizeram em 16 anos, eu vou fazer em menos de um ano. Então, as pessoas não precisam se preocupar que esse compromisso vai ser cumprido em seguida. Eu todos os dias cobro da consultoria jurídica, mais do que um compromisso, é uma necessidade que a empresa que atua em Cachoeira tenha de ter um contrato com a prefeitura para poder ter tranquilidade para fazer investimentos e não continuar nesse jogo que vem acontecendo aqui há muito tempo de pega o reajuste, tranca a licitação, pega o reajuste, tranca a licitação. A prefeitura parece que estava combinada com a empresa de não fazer a licitação e dar o reajuste. Comigo não tem essa.
Comigo é licitação, ganhe quem ganhar. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu sempre disse isso. E isso vai acontecer muito brevemente. Quando o prefeito diz eu vou fazer em um ano que não fizeram em 16, quer dizer que até o final do ano essa licitação sai do papel? Antes do final do ano. Com relação ao reajuste que foi solicitado, já tem alguma posição? Era para ter sido dado em março esse reajuste, né? Foi o último reajuste dado, foi em março do ano passado. Março, vamos contar de novo. Março, abril, maio, junho. Julho, segundo turno, né? Já está valendo. Então, já tem 5 meses que está comigo aqui. Eu não aceitei o índice que o Conselho propôs, que achei muito alto. Mas é preciso que se dê reajuste. Já está 5 meses defasado comigo segurando aqui. E eu acho que esse mês eu vou ser obrigado a oferecer o reajuste. O prefeito teve afastado, o que houve com a saúde do prefeito? Fui fazer uma pequena cirurgia no dente. E agora, tudo certo? Tudo certo. Já está de sorriso novo? Já estou de sorriso novo. Vamos mostrar o sorriso novo do prefeito? Mas pode tirar a máscara? Só para mostrar o sorriso. Ficou bom? Ficou bom? Ficou ótimo. Prefeito, muito obrigada, então, por ter nos recebido mais uma vez. A gente agradece pelas explicações, pelas informações que sempre são bem-vindas. Eu acho que é um compromisso. Já estamos licitando o castramóvel. Essa é uma novidade importante, né? Já deve estar... E quanto tempo a gente já recebe esse veículo? Acho que 90 dias. Nunca castrar cachorro que tem dono, né? A prioridade são os cães de rua. Cães de rua, nunca vi como Cachoeira tem tanto cachorro na rua. Demais, né? Vamos acabar com isso também. Tá certo. Então, prefeito, muito obrigada mais uma vez. Nunes, voltamos contigo então.